Meu nome é Alzira, tenho 74 anos, e durante boa parte da minha vida, fui conhecida na cidade como a assassina da família Soares. Dizem que o tempo apaga tudo. Mas quem nunca foi ouvido, quem carregou uma injustiça tão grande que se tornou o próprio peso do ar, sabe que o tempo não apaga. Ele só ensurdece a dor até que ela vire silêncio. Eu me acostumei com o silêncio. Com o olhar desconfiado das pessoas no mercado, com os cochichos na fila da padaria, com os portões que se fechavam quando eu passava. E, mesmo depois de tantos anos, ainda sonho com o dia do julgamento. Aquele dia em que me condenaram por um crime que não cometi, enquanto o verdadeiro culpado chorava sentado no banco das testemunhas, o meu próprio filho. Eu nasci e vivi a maior parte da vida em Santa Luzia do Norte, uma cidade pequena do interior de Minas. Daquelas em que todo mundo conhece todo mundo e as notícias andam mais rápido que o vento. Fui casada com Antônio, um homem bom, trabalhador, mas que morreu cedo, um acidente de caminhão quando o nosso filho Jonas tinha apenas 8 anos. Desde então, minha vida foi cuidar dele. Eu dizia a todos: Deus levou meu marido, mas me deixou o motivo de seguir. Jonas era minha razão. Meu menino, meu orgulho. Cresceu esperto, educado, bonito, mas também impetuoso. Tinha o coração bom, só que a cabeça fraca para as más companhias. Quando completou 18 anos, começou a se afastar de mim. Saía de casa tarde, voltava cheirando a bebida, e às vezes eu via manchas de sangue na camisa. Ele dizia que era de briga de bar, e eu acreditava, porque mãe sempre acredita. Aquela noite eu nunca esqueci. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, e o vento batia nas frestas da janela. Eu estava rezando o terço quando ouvi batidas desesperadas no portão. Corri, e encontrei Jonas encharcado, com os olhos arregalados e as mãos tremendo. Mãe, ele sussurrou, eu acho que matei um homem. O mundo desabou sobre mim. Ele explicou, entre soluços, que tinha brigado com um sujeito na estrada, por causa de uma dívida antiga. O homem era conhecido na cidade, Rogério Soares, dono do armazém e de metade dos comércios dali. Disse que não queria machucá-lo, que só o empurrou, mas o homem caiu, bateu a cabeça numa pedra, e não levantou mais. Eu senti um vazio dentro de mim. Olhei para o meu filho e percebi que, se o levassem, ele nunca mais voltaria o mesmo. Eles vão vir atrás de mim, mãe. Ele gritava. Eu não queria, eu juro. E foi ali, naquela cozinha pequena, com o cheiro do café e da chuva entrando pela janela, que eu tomei a decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, bati à porta da delegacia. Entrei sozinha. O delegado, um homem gordo e com voz grossa, me olhou por cima dos óculos. Dona Alzira, o que a senhora faz aqui? Vim me entregar, respondi. Fui eu quem matou Rogério Soares. Ele arregalou os olhos, depois riu. Achou que eu estava delirando. Mas quando repeti, com firmeza, e contei uma versão convincente, o empurrão, a briga, o desespero, ele me olhou diferente. E, de repente, o silêncio da sala ficou pesado. Em menos de 1 hora, assinei o depoimento. Voltei para casa apenas para dar um beijo no meu filho. Ele estava de joelhos, chorando, dizendo que ia se entregar também. Mas eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: Não, meu filho. Uma mãe nasce para proteger. E é isso que estou fazendo. Ele me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. E depois, me viu sair pela última vez. O julgamento veio meses depois. O povo queria um culpado. O nome Soares era poderoso demais na cidade. E eu era apenas uma viúva pobre, sem defesa, sem estudo, sem ninguém por mim. Meu advogado era um rapaz recém-formado, nomeado pelo Estado. Mal me olhava nos olhos. Na primeira audiência, percebi que já estava condenada. As pessoas no banco de trás cochichavam. Olha lá, a assassina. E ainda finge ser coitada. Eu só rezava para que meu filho ficasse longe daquilo tudo. Mas ele estava lá, no fundo da sala, com os olhos vermelhos. Quando o juiz perguntou se alguém mais queria testemunhar, ele se levantou, e por um segundo, achei que fosse me salvar. Mas ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Foi ali que meu coração quebrou pela primeira vez. Os anos seguintes foram uma névoa. O presídio feminino de Ribeirão das Neves era frio, úmido e cheio de gritos que ecoavam pelas madrugadas. Eu, que nunca tinha passado uma noite fora de casa, agora dividia cela com 8 mulheres. Algumas tinham cometido crimes terríveis.
Outras, como eu, eram só histórias mal contadas. Nos primeiros meses, rezei todos os dias. Depois, aprendi a costurar para não enlouquecer. As guardas me chamavam de Dona Alzira, com certo respeito. Diziam que eu era diferente, calma, serena, sem ódio. Mas por dentro, eu ardia. Ardia por saber que o meu filho estava lá fora, vivendo, crescendo, enquanto eu apodrecia atrás das grades. Mesmo assim, eu nunca me arrependi. Porque cada noite de frio que passei era uma noite a menos que ele teria de enfrentar ali dentro. Passaram-se 5, 10, 15 anos. Jonas me escrevia às vezes. Dizia que estava trabalhando, que tinha casado, que tinha uma filha linda, minha neta, Clara. Eu chorava lendo aquelas cartas. Ele sempre terminava com a mesma frase: um dia, eu vou consertar tudo, mãe. Eu prometo. Mas esse dia nunca chegou. Um dia, uma das internas novas trouxe notícias do lado de fora. Disse que o filho da assassina de Santa Luzia tinha virado empresário, dono de um depósito de materiais de construção. E que, nas rodas de conversa, ele contava que a mãe tinha problemas mentais, e que tinha assumido um crime que talvez nem tivesse acontecido. Naquela noite, chorei como nunca. Porque percebi que o meu silêncio tinha salvado a vida dele, mas matado o amor que existia entre nós. Quando finalmente me concederam a liberdade condicional, eu já tinha 63 anos. Saí com uma sacola de roupas velhas e uma carta de recomendação da diretora do presídio. Voltar a Santa Luzia foi como entrar num túmulo aberto. As casas eram as mesmas, mas as pessoas já não me reconheciam, ou fingiam não ver. A vizinha de muro fechou a janela quando me viu. O dono do mercadinho atravessou a rua. Fui morar num quartinho nos fundos da igreja, ajudando na limpeza e nas flores do altar. Padre Augusto dizia que eu tinha olhos de santa, mas eu sabia que era apenas o peso da dor que me deixava mansa. E foi ali, entre orações e silêncios, que a verdade começou a querer sair. A culpa não era minha. E o mundo precisava saber, mesmo que já fosse tarde demais. Uma tarde, recebi a visita de uma moça. Tinha cerca de 25 anos, cabelos cacheados, olhos castanhos e um jeito doce. A senhora é a Dona Alzira? Perguntou, com voz trêmula. Assenti. Eu sou a Clara, neta da senhora. Meu coração parou por um instante. Ela se sentou no banco da capela e começou a chorar. Disse que tinha descoberto cartas antigas escondidas no quarto do pai, Jonas, cartas que nunca tinham sido enviadas. Nelas, ele confessava tudo: a briga, a morte de Rogério Soares, o desespero. Mas também dizia que não teve coragem de se entregar, porque eu não deixei. Clara tremia enquanto falava. Vovó, ele morreu semana passada. De infarto. E eu encontrei tudo. Eu precisava vir aqui. Eu fechei os olhos. O mundo rodou. Era tarde. Tarde demais. Desde aquele dia, venho escrevendo esta história. Não para me justificar, nem para acusar. Mas porque quero que o mundo saiba o que o amor de uma mãe é capaz de fazer. Fui julgada e condenada por um crime que nunca cometi. Mas o verdadeiro julgamento, aquele que acontece dentro do coração, eu já vivi, todos os dias da minha vida. E agora, aos 74 anos, sentada nesta cadeira de madeira na sacristia, com as mãos trêmulas e o terço entre os dedos, sinto que posso finalmente falar. Porque a verdade, ainda que venha tarde, é a única coisa que liberta a alma. Eu fiquei olhando para ela. Minha neta. Aquela menina que eu só conhecia através das poucas palavras nas cartas que Jonas me mandava, agora estava ali, diante de mim, com os mesmos olhos que ele tinha quando era criança. Por um instante, senti que o tempo tinha voltado. Mas logo a realidade me puxou de volta, como quem lembra que já não se pertence ao mesmo mundo. Ele realmente morreu? Perguntei, com a voz rouca. Clara assentiu, enxugando as lágrimas. Faz uma semana. O coração parou de repente. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado, com o nome Mãe escrito em letras trêmulas. Achei esse, separado dos outros. Acho que ele escreveu para a senhora, mas nunca teve coragem de enviar. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. O papel cheirava a passado, a arrependimento. Abri com cuidado, como quem abre um caixão de lembranças. A letra era dele, inconfundível. Mãe. Eu não passo um só dia sem lembrar do que fiz.
Quando a senhora foi levada, eu gritei, mas ninguém ouviu. Tentei confessar depois, mas o medo me paralisou. O medo de perder tudo, de ser odiado, de ver a senhora me olhar com vergonha. Só que a vergonha foi toda minha. A senhora me salvou, e eu destruí a senhora. Me perdoa, mãe. Se um dia essa carta chegar até suas mãos, é porque já não tive coragem de te pedir isso pessoalmente. Asterisco. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse controlar. Senti o peito arder, não de ódio, mas de um alívio estranho. A verdade estava ali, escrita, viva, e ao mesmo tempo, morta, como ele. Clara chorava comigo. Eu não sabia de nada, vovó. Papai sempre disse que a senhora era doente, que tinha inventado aquela história. Eu cresci achando que a senhora era perigosa. Não, minha filha, eu disse, com voz suave, o seu pai só foi fraco. Mas o amor que senti por ele foi maior que tudo. Nos dias que seguiram, Clara começou a me visitar com frequência. Trazia flores, pães de queijo e um sorriso tímido. Aos poucos, foi se tornando a luz que eu já não esperava ter na velhice. Vovó, disse ela num domingo de tarde, enquanto limpávamos o jardim da igreja, o que a senhora quer fazer com as cartas? Olhei para ela, depois para o céu. O que posso fazer, minha filha? O tempo não volta. Mas as pessoas precisam saber a verdade. E para quê? Sorri triste. Eles já fizeram o julgamento deles. Eu já cumpri a pena. Para limpar o nome da senhora, pelo menos. Fiquei em silêncio. Nunca pensei em justiça para mim. Eu só queria paz. Mas, olhando para Clara, senti algo nascer, uma esperança antiga, quase esquecida. Talvez não fosse por mim. Talvez fosse por ele. Para que, mesmo morto, Jonas encontrasse o perdão que nunca teve coragem de pedir. Naquela semana, Clara procurou o padre Augusto. Explicou tudo, mostrou as cartas. Ele ficou em choque, mas disse que acreditava em mim desde o começo. Deus tarda, mas não falha, minha filha, disse ele, com os olhos marejados. Só que às vezes, padre, eu respondi, quando a verdade chega, já não resta ninguém para ouvi-la. Mesmo assim, ele insistiu. Com a ajuda de Clara, levou o caso a um jornalista da região, um rapaz chamado Eduardo, que fazia matérias sobre injustiças antigas. Ele veio me visitar no pequeno quarto da sacristia, com um gravador e uma expressão respeitosa. Dona Alzira, a senhora permite que eu registre sua história? Pode, meu filho. Mas saiba que não tem final feliz. Às vezes, a verdade é o único final feliz que resta, respondeu ele. Durante horas, contei tudo. Desde o dia em que Jonas chegou ensopado na chuva até o momento em que Clara apareceu com a carta. Eduardo anotava tudo, em silêncio. Quando terminei, ele estava com os olhos marejados. Dona Alzira, a senhora é uma mulher admirável. Não, meu filho. Só fui uma mãe que amou demais. E o amor, quando é grande, às vezes erra o caminho. Ele publicou a reportagem uma semana depois. Saiu no jornal local e depois se espalhou pela internet. O título dizia: A mulher que assumiu um crime pelo filho, 20 anos de silêncio e uma confissão tardia. De repente, minha história estava em todo lugar. Gente que eu nunca conheci chorava por mim. Outros pediam perdão em nome da cidade. Mas o perdão que eu mais queria já estava do outro lado da vida. Na missa do domingo seguinte, a igreja estava lotada. Padre Augusto falou sobre perdão, sobre amor, sobre o peso de carregar culpas que não nos pertencem. E, no final, pediu que eu subisse ao altar. As pernas tremiam. Fazia décadas que não falava em público. Mas quando olhei para aquelas pessoas, algumas das mesmas que me viraram o rosto por tantos anos, senti que era hora de encerrar aquele ciclo. Eu não estou aqui para pedir desculpas, comecei. Porque o que fiz, fiz por amor. As pessoas se entreolharam, em silêncio. Eu entreguei minha liberdade para salvar meu filho. E, mesmo sabendo que o mundo não acreditaria, eu faria tudo de novo. Parei por um instante, respirei fundo. Mas hoje eu entendi uma coisa: amor que protege também precisa ensinar. E eu errei por não deixá-lo enfrentar o que fez. Protegi tanto, que o condenei a viver com a culpa sozinho.
A igreja inteira ficou muda. Se tiverem que me julgar de novo, que seja por isso, por amar demais. Quando terminei, vi Clara chorando no primeiro banco. E, pela primeira vez em tantos anos, senti que meu coração estava leve. Nos meses seguintes, minha vida mudou de um jeito que eu jamais imaginei. Pessoas começaram a me visitar, trazer doações, pedir conselhos. Alguns diziam que minha história os fez repensar suas próprias culpas. Outros me chamavam de Santa da Prisão. Mas eu sabia que não era santa. Era apenas uma mulher que errou tentando acertar, como tantas outras. Certa tarde, um envelope chegou da prefeitura. Dentro havia uma carta formal e um documento, o reconhecimento oficial da minha inocência. Depois da repercussão, o Ministério Público reabriu o caso, confirmou a confissão nas cartas e, finalmente, limpou meu nome. Assinada e carimbada, a folha dizia: reabilitação total do nome de Alzira Ferreira dos Santos. Condenação anulada. Eu ri. Ri e chorei ao mesmo tempo. Tantas décadas, e agora o papel dizia o que meu coração sempre soube. Mas, curiosamente, não senti alegria. Senti apenas paz. Porque a justiça dos homens pode demorar, mas a de Deus nunca se atrasa, só chega no tempo certo. Um mês depois, fui visitar o túmulo de Jonas. O cemitério ficava no alto do morro, com vista para a cidade. Clara me acompanhou, segurando o meu braço. Levei flores brancas, as mesmas que levei no dia em que enterrei meu marido. Diante da lápide, fiquei em silêncio. O vento balançava as folhas das árvores, e o som dos sinos da igreja ecoava ao longe. Meu filho, sussurrei. Você teve medo, e eu te entendi. Eu também teria. Fechei os olhos. Eu te perdoo. Não porque esqueço, mas porque te amo. E amar é libertar. Clara colocou a mão sobre a minha. Ele também te amava, vovó. Eu li em todas as cartas. Ele só não soube viver com o que fez. Assenti. Que Deus tenha piedade dele. E de mim também, por ter silenciado tanto tempo. A partir daquele dia, comecei a escrever um diário. Não de dor, mas de lembranças. Escrevia para Clara, para que ela soubesse que a vida é feita de escolhas difíceis, e que o amor verdadeiro não se mede pelas palavras, mas pelos sacrifícios. Escrevi sobre as flores da igreja, sobre as mulheres que conheci na prisão, sobre os dias em que achei que Deus tinha me esquecido, e sobre o momento em que percebi que Ele nunca tinha me deixado. Apenas me colocará naquele caminho para que, através de mim, outros entendessem que a verdade pode ser tardia, mas nunca é em vão. Meses depois, um grupo de estudantes da universidade local veio me visitar. Tinham lido sobre mim e queriam gravar um documentário. Perguntaram se eu tinha raiva. Sorri. Não, meus filhos. Raiva é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E perdão, a senhora acredita? O perdão é um tipo de justiça que só Deus entende. E foi Ele quem me ensinou a descansar. Um deles perguntou o que eu diria a uma mãe que estivesse prestes a cometer o mesmo erro, assumir a culpa de um filho. Pensei por um instante e respondi. Eu diria para ela orar primeiro. Para pedir a Deus não a força de proteger, mas a coragem de deixar o filho aprender. Porque amor de mãe é como fogo, pode aquecer ou queimar tudo ao redor. Eles ficaram em silêncio, emocionados. E naquele silêncio, senti que algo em mim se encerrava. Era como se, enfim, o passado tivesse recebido sua última bênção. Hoje, escrevo estas palavras olhando o entardecer pela janela da sacristia. O céu está cor-de-rosa, e as andorinhas cortam o ar em bandos. Penso em Jonas, em Clara, em tudo o que vivi. E, apesar de tudo, sou grata. Grata porque a vida me ensinou que não existe prisão maior do que a da culpa, nem liberdade mais bonita do que a do perdão. A verdade veio tarde, sim. Mas veio. E é nela que repouso agora, com o coração limpo, e o nome, enfim, liberto. Esta e outras histórias emocionantes você encontra aqui no canal Sabedoria em Contos. Se inscreva, compartilhe e escreva nos comentários se já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que tenha feito um grande sacrifício por amor. Até a próxima história e fiquem com Deus.